Boa noite, boa noite, boa noite, meu povo lindo. Bem-vindos, Comando da Luz em Ação, mais uma vez, aqui no nosso canal do YouTube. E então, muita movimentação de energia, estou sentindo muito aí como é que está este movimento nessa última fase do ano de 2024, onde nós já tínhamos as notícias de que essas energias estariam muito intensificadas. Próximo ano vai ser ainda muito mais intenso do que tem sido até agora, porque essas energias elas só tendem a amplificar e a se tornarem cada dia mais intensas, porque nós também estamos cada dia mais prontos para receber as novas frequências. E essas novas frequências, elas têm vindo... Boa noite, meus amores. Elas têm vindo de muitas fontes. E hoje nós vamos falar sobre as raças estelares e a ascensão. O que é que esse povo, né, estelar tem a ver com a ascensão planetária? Um dia muito denso. O impulso é introspecção. Posso lhe dizer que realmente assim o é. Hoje eu gostaria de estar num processo mais meditativo, mais introspectivo. Mas a gente assume as responsabilidades e a gente cumpre, né? Estando aqui com vocês. E a minha garganta, ela está um pouco irritada, então eu vou fazer a live enquanto eu der conta. Se começar a complicar, eu vou até onde puder, tá bom? Não é nada sério, eu comi um pouco de castanha caramelada e parece que uma fresquinha da castanha está presa aqui na minha garganta. Isso agora há pouco. Então não é uma coisa de muito tempo, mas assim, já tossi bastante, então a garganta está irritada. Então vamos falar de raças estelares? Vamos falar de ascensão? Vamos falar de transição? Vamos falar dessa movimentação toda que está aqui? Vamos falar de comando Asta? Vamos falar de Confederação Galáctica? Vamos falar desses assuntos que tanto nos interessam e o que tudo isso tem a ver com o nosso próprio processo de despertar e de iluminação. Vamos sim. Esse é um assunto muito instigante, é um assunto muito gostoso, mas ele também é um assunto muito amplo. A gente não consegue concluir um assunto desse numa live. Então, a gente vai pincelar algumas coisas que são importantes para a gente ir abrindo a nossa percepção, a nossa compreensão, alargando um pouco, né? Estou com água aqui do lado, meu amor. Ó. A gente vai alargando um pouco a nossa percepção, a nossa consciência, e a gente vai compreendendo mais dos nossos próprios processos. Tem um pesquisador, que bom, Isaura, que deu certo. Tem um pesquisador, não me lembro o nome dele agora, que no século passado ele trouxe para a gente a seguinte informação, de que os nossos corpos eram compostos de material das estrelas. E a gente cresceu, estudou, né, sabendo que o nosso corpo era composto do material da Terra, tanto que o nosso corpo contém todos os minerais, né? Quando a gente faz exame de sangue, a gente testa os minerais, vê como é que se diz assim, como é que está o nível de cada um, e a gente faz regulação
desses minerais para que a gente esteja com a saúde equilibrada. Esse pesquisador, ele traz para a gente que muitas foram as estrelas, né, que trouxeram para este planeta a sua contribuição e que deixaram aqui esse material da tabela periódica. Então, a Terra, na verdade, é composta de material das estrelas. E nós, em consequência, temos um corpo que contém o material das estrelas. Isso falando do nosso corpo físico, né? Mas e a nossa alma? Né? Nossa alma que habita este corpo físico. Ela veio, a princípio, claro, da fonte, e ao se desprender da fonte, repara, gente, que toda a linguagem que a gente usa, ela é figurativa, de forma que a nossa mente possa compreender o que a gente está tentando trazer, tá? Mas isso vai muito além da nossa percepção mental. Quando a gente se desprendeu da fonte, a gente teve um local onde a gente iniciou a nossa jornada, né? E, para a grande maioria de nós, não foi o planeta Terra. Nós viemos habitar o planeta Terra vindo das mais diversas origens estelares. Entretanto, quando nós viemos habitar o planeta Terra, as condições do planeta Terra não eram tão condizentes com os corpos que tínhamos enquanto seres das estrelas. Os corpos precisavam ser recalibrados com uma certa frequência. E essa frequência ela foi aumentando, e ao invés dos seres das estrelas que aqui estavam irem para os planetas de origem para recalibrar seus corpos, eles criaram câmeras aqui onde eles podiam recalibrar o corpo, né, de forma a ajustar a densidade do planeta e poderem ficar aqui por mais tempo. Há diversas histórias a respeito de como aconteceu o povoamento da Terra com os seres das estrelas e como nós, humanos, fomos criados aqui no planeta. A meu ver, né, essa situação levou-nos a precisar criar um corpo que fosse da origem do planeta, que tivesse a origem do planeta, que ele se sustentasse no planeta. E foi aí que criou-se a raça humana. Todas as outras raças, elas também foram criadas, né? A raça humana não foi diferente, né? Nós temos uma... Deixa eu ver como é que eu chamo, oh, meu Deus. Um grupo de consciências que são responsáveis pela criação de planetas, né, de sistemas, de galáxias e de seres que vão habitar aquelas regiões que foram criadas. No nosso caso específico, aquelas raças que estavam aqui no planeta, elas se uniram para criar o corpo humano, de forma que a alma que viesse pudesse ficar atrelada a este corpo. Quem traz uma explicação mais clara sobre isso são os pleiadianos. Então, nesse momento que se criou o corpo humano, criou-se o DNA,
Mas aquelas raças que estavam aqui naquele momento uniram-se para serem os doadores do DNA do corpo humano. Daí é que dizem que nós temos 12 hélices, 12 pares de hélices de DNA, cada um correspondente a uma raça. E que há um 13º não visível, que é a nossa ligação com a divindade, nossa ligação com a fonte, que é para onde a gente vai migrar, né? Ou seja, a gente volta para a nossa origem, que somos nós, que é a fonte. Então, essas raças, depois de terem feito o experimento genético, claro que não foi tudo assim tão bem sucedido. A Terra desceu ladeira abaixo, digamos assim, em termos de frequência, né? Nós entramos na era da escuridão, devido a população que estava presente no planeta naquele momento. A gente conhece bem a história dos lemurianos e dos atlantes. Começaram a divergir, porque enquanto parte da população estava voltada para a espiritualidade, para as questões da alma, para questões do ser, outra parte voltou-se completamente para a parte tecnológica e se perdeu perdeu entre aspas, tá? Da sua própria essência, e aí começou a funcionar a 3D. Essa 3D que nos levou para a polaridade. E aí o ego, né, tomou a frente desse projeto. E nós começamos a funcionar a partir do egoísmo, da busca pelo poder, da competição, e perdemos, né, entre aspas também, tá, gente? Perdemos a nossa essência mais pura, né? Perdemos esse vislumbre que a gente tinha, né, da nossa espiritualidade, da nossa essência. Aí a gente entrou no período da escuridão do planeta, onde a Terra se tornou tridimensional, onde a humanidade que aqui habitava primava pela polaridade, pela separatividade. Eu não gosto de enfatizar que nós fomos obrigados nem aprisionados. Eu não tenho essa visão. A minha visão é assim: todos nós fazemos um acordo, né, onde nós somos coparticipantes, né? Nós viemos experimentar e concordamos de experimentar daquela forma, né? Ah, mas foram obrigados. Ok, fomos obrigados, mas em determinado momento da minha trajetória eu fiz uma escolha, né? Eu fiz uma escolha mesmo que eu não me lembro dessa escolha. É a mesma coisa de hoje eu estar aqui encarnado, vivendo uma história que eu não me recordo das histórias pregressas, né? Que eu estou no véu do esquecimento, mas isso não faz com que, né, eu não tenha escolhido viver este momento e essa experiência. Assim, todos nós somos corresponsáveis por tudo que vivemos. Essa é a minha visão. E então, a gente passou por essa história toda que a gente já conhece, que eu não vou repetir, né? Da Terra tridimensional, onde nós vivemos todos esses anos, e chegamos num momento
que já estava previsto da transição planetária, onde Gaia fez a escolha de fazer a sua transição, de mudar a sua frequência. Gente, olha, Gaia, linda da forma que é, maravilhosa, com tudo isso que tem, ela vai se superar em muito, 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 muito mais. Imagine como nós vamos viver aqui na beleza e na grandiosidade que este planeta vai nos oferecer quando esse processo todo se der por concluído. Então, Gaia fez esse movimento, que já estava previsto, e algumas almas, né, escolheram participar desse projeto. Algumas almas vieram muito lá atrás, adentraram nesse véu do esquecimento, viveram nessa ilusão, mas dentro delas tem a semente que a fará despertar. É isso que está acontecendo com a gente. A semente do despertar brota. E a gente começa a fazer um processo inverso de sair da idade das trevas e ir para a idade da luz. Então a gente está nesse momento fazendo essa transição. E aí você diz assim, mas eu despertei agora. A gente teve consciência de que despertou agora, mas a gente já começou a despertar lá atrás. Se nós olharmos algumas encarnações para trás, a gente vê que já há um movimento. É porque a gente não tem essa visão, né? Mas aí a gente vê que tem esse movimento que está sendo feito, está sendo realizado, e agora a gente está nesse movimento de perceber através da expansão da nossa consciência o nosso despertar. E aí o que tem as raças estelares a ver com isso? Elas estavam lá atrás e participaram. E aí agora elas estão participando para que a gente faça o movimento de integração na luz. Por quê? A grande maioria dessas raças, elas participaram de guerras cósmicas. Elas também já viveram um projeto de tridimensionalidade. E elas passaram por uma transição planetária nos seus planetas de origem. Elas viveram, elas passaram por um processo de ascensão. Como elas viveram e elas passaram, elas têm essa experiência. Como elas têm essa experiência, para elas é muito mais fácil estar conosco dando esse suporte. Eles aproveitam esse momento para fazer não só a sustentação do nosso campo, mas a ativação dos nossos DNAs, a liberação das densidades, né? O alinhamento ao nosso eu superior, atualizações, elas trazem códigos, trazem mensagens da luz, né? E tudo isso sendo orquestrado pela Confederação Galáctica da Luz, né? E dentro da Confederação Galáctica nós temos o Comando Asta. O Comando Asta, ele está responsável por fazer a limpeza da crosta do planeta, né? De todas as densidades, das consciências que ainda estão na densidade, todas aquelas consciências que não estão sendo ou não serão contribuição para a nova Terra que aqui se instala. Imagine que a gente chega numa casa e a casa está toda suja, né? O que a gente faz? A gente faz uma faxina grossa, depois vai refinando essa faxina. Nós estamos na parte do refinamento da faxina. A parte grossa já foi feita. O Comando Asta conta com imensas raças estelares colaborando
para que esse trabalho seja realizado. Cada raça em particular tem as suas especificidades e tem a sua especialização. Digamos que cada uma fez uma faculdade diferente. Então, cada uma tem um diploma diferente, né? Embora todos tenham passado pelos processos ascensionais dos seus planetas, né? Embora todos estejam focados agora no momento Terra, cada uma contribui de uma forma diferente. Elas trabalham coletivamente, mas elas também trabalham de acordo com a sua expertise. Alguns dizem que eles contraíram um karma galáctico ao participarem lá no início da construção do humano, né, de forma não tão lícita. E então agora eles estariam cumprindo este karma. Eu não gosto do termo karma, porque eu acredito que a gente está saindo dele, que a gente já pode sair dele. Eu acredito que as raças que estão no processo de ascensão e que já ascensionaram, elas já se liberaram do karma. Eu acho que é mais um comprometimento de boa vontade, de amorosidade, para com aqueles que estão aqui buscando fazer este movimento ascensional. Entre esses seres, essas raças, né, nós temos, primeiramente, os pleiadianos. Assim, algumas raças, elas são muito conhecidas nossas. Outras a gente não tem nem noção de quem são, nem do que fazem, nem de onde vieram, porque a gente ainda não descobriu esses espaços, né? Esses planetas, essas estrelas, esses sistemas, essas galáxias. Então, a gente fala mais daqueles que a gente já conhece, que a gente tem mais familiaridade, que a gente consegue enxergar os sistemas, que a gente consegue enxergar as galáxias, que eles atuam mais diretamente. Significa dizer que, por atuarem mais diretamente, muitos canalizadores e clarividentes os veem, entram em contato com eles, né? Eles se apresentam mais diretamente no planeta. Então, entre eles, a gente tem os pleiadianos, né? Os arcturianos. Os pleiadianos já estão há mais tempo sendo vistos, falados, né? E trazendo muita informação. Os arcturianos, né? Estão também muito à frente agora. Nós temos os sirianos, que também estão ganhando uma certa visibilidade. E nós temos os orianos, nós temos os lirianos, né? Nós temos os alfa-centaurianos, nós temos os venusianos, nós temos os antarianos, os andromedanos. Então, são muitas raças que estão voltadas para o planeta nesse momento. E não só o Comando Asta está à frente desse projeto, né? O Comando Galáctico, a Confederação Galáctica está à frente, e dentro desta confederação tem vários comandos. O Asta é um desses comandos. É um comando enorme, o Comando Asta, né? Muito responsável por tudo isso que está acontecendo. Eles estão providenciando que todas essas consciências sejam retiradas aqui do planeta de forma harmônica, de forma amorosa, né? De forma simples e direta. Eu percebo que todas essas consciências que, quando são retiradas, elas são direcionadas para aqueles espaços onde elas podem ser tratadas, que elas possam vir a despertar um pouco desse entorpecimento que viveu aqui durante tanto tempo. As naves estão todas disponíveis, né,
E vários dos seres que estão aqui junto conosco, né, estão trabalhando diretamente nisso. Há grupos específicos para fazer esse trabalho. A Isaura está dizendo, os livros Cosmologia Pleiadiana, Mensageiros do Amanhecer, Terra, Biblioteca Viva, são bastante esclarecedores. É verdade, eu só não conheço a Cosmologia Pleiadiana, os Mensageiros e a Biblioteca Terra eu conheço. E tem outros também. Os pleiadianos, para mim, são os que têm mais livros publicados, né, por canalizadores. Agora está chegando muita coisa dos arcturianos e os sirianos estão começando, né? Os sirianos, eles têm muito... Os sirianos, eles têm muita ligação com o Egito, né? Eles viveram no Egito, né? Aqueles ditos deuses egípcios, né, eram os sirianos. Jesus era conhecido como o leão da tribo de Judá, né? Os sirianos que têm a aparência de felinos, né? E tem os cetáceos também. Os pleiadianos são os mais parecidos conosco. E dizem que eles serão os primeiros a entrarem em contato conosco, devido a essa proximidade física, que não nos traria tanto medo, né? Não nos colocaria num estado de alerta, para que nós nos colocássemos preventivamente assustados ou temerosos do que iria acontecer. Nós temos também os antigos lemurianos que se encontram no centro do planeta, né, em Shasta, que são os Telos, né? Os Telusianos, né, que se encontram lá em Shasta. Nós temos também a cidade interna de Shambhala e nós temos Agartha, né? Então, são cidades intraterrenas que vários seres de quinta dimensão habitam e que se conectam com aqueles que estão prontos para entrar em contato. Então, muitas pessoas relatam vê-los naquelas imediações onde eles estão, né? E é muito interessante porque eles nos explicam que eles baixam a vibração deles, né? Densificam mais os seus corpos, para que nós possamos perceber a sua presença. E quando eles não querem que sejam percebidos, eles mantêm a frequência deles e a gente simplesmente não vê. Não vê por quê? Porque está vibrando em outra frequência. E a transição planetária nada mais é do que a mudança de frequência. Ai, mas eu estou na 3D e eu vou para 5D. Sim. Você está vibrando na 3D. Você está vibrando na 5D. Entre a 3 e a 5 tem a quarta, né? A quarta é o espaço onde nós vamos enquanto estamos entre o corpo físico e o corpo imaterial, né? Então, assim, entre uma encarnação e outra, a gente vai para 4D, que também está sofrendo um processo de restauração, porque não faz sentido nenhum a gente sair de uma 3D e ficarmos presos numa 4D, se o nosso propósito é a 5D. Por isso que a gente vai sair da terceira e vai para a quinta, porque a quarta a gente já conhece. A gente já passou por lá muitas vezes. O que acontece quando a gente sai da 3D e vai para a 4D? A gente leva todas as memórias e experiências que a gente teve na 3D, mas a gente ainda não vislumbra a 5.
A gente ainda não se soltou da roda do karma, porque é na 4D, né, nessa dinâmica entre quarta e quinta dimensão, terceira e quarta dimensão, que a gente fica preso na roda de Sansara. Se nós estamos passando pelas atualizações e ativações para a gente acessar a 5D, a gente está desmantelando a roda do karma. Para a gente não passar mais por essa experiência e seguirmos para a 5D. E aí, como é que isso acontece? Primeiro de tudo, a gente precisa acreditar. Tornar isso uma crença. Acreditar de que isso é possível. Abrindo mão de todo esse arcabouço que a gente criou, né, e nos deu sustentação até aqui, para a gente se manter estagnado, né? Para a gente se manter preso nessa tridimensionalidade. Então, a gente vai mudando toda essa nossa estrutura energética para que a gente dê o próximo passo, soltando da roda do karma e fazendo uma transformação, uma transmutação e uma transição direta para 5D. O que acontece quando a gente está na 5D? A gente vai estar aqui na Terra vibrando numa frequência mais sutil. Quando eu estiver vibrando completamente nessa frequência sutil, eu fiz o meu processo de ascensão. Mas eu não fiz sozinha. Eu fiz o meu processo a partir da minha autorresponsabilidade, a partir de eu me olhar, de eu me reconhecer, de fazer todos os passos, mas eu contei com a ajuda de todos os seres, dessas raças estelares que estão conosco, fazendo todo esse projeto. Como eu falei, o Comando Asta está limpando todo esse arcabouço do planeta, né? Retirando todas as consciências que ainda estão densas. A faxina maior já foi feita. Mas o que acontece conosco quando isso está sendo feito? Nós estamos no planeta, vibrando no planeta. Ao mesmo tempo, nós estamos recebendo a nova vibração, a nova frequência de Gaia. E todo o campo eletromagnético do planeta está sendo alterado. Toda vez que se retira uma gama de densidades, existe uma limpeza, e isso resulta num campo eletromagnético de outra qualidade. O campo eletromagnético vai se tornando mais leve, mais sutil, mais harmônico, e ele vai ativando a todos nós que viemos com o propósito de passarmos por essa transição, de fazermos esse processo do despertar agora. Algumas pessoas mais sensíveis percebem primeiro, outras percebem um pouco depois. E não está certo, não está errado. Há apenas cada um no seu tempo, no seu momento de fazer esse processo de despertar e se reconhecer. Aliado a tudo isso, nós temos consciências como o Cryon, que é o responsável pela grade magnética do planeta, fazendo o trabalho de recalibração e de reestruturação total dessa malha eletromagnética. Quando ele faz isso, o que é que ele faz? Ele dá à Gaia novos pulsos eletromagnéticos de outra frequência, de outra qualidade. Gaia recebe e emana. E nós que estamos aqui no planeta também recebemos dessa nova frequência.
Então, os nossos corpos estão o tempo inteiro recebendo dessa nova frequência que está sendo emitida a partir de pulsos eletromagnéticos. Entendem? Então, nós estamos reagindo a tudo isso. Alguns com mais facilidade, outros com menor facilidade. Uns respondem muito mais rapidamente em termos de resultado, outros demoram um pouco mais. Mas lembrando aqui que nós escolhemos viver as nossas próprias experiências. E alguns de nós escolheu viver experiências ainda muito desafiadoras. E cá para nós, né? A gente condicionado a essa 3D, vivendo e revivendo vida após vida. As histórias e os padrões que foram instituídos de dor, de sofrimento, né, de incapacidade, de não merecimento. Aí a gente vem, escolhe uma situação desafiadora para viver, ainda vibrando nesses padrões. Não é de se estranhar que a gente sinta, né, a dificuldade em romper a inércia para dar o próximo passo. Romper a inércia para viver no novo, uma vez que estamos viciados ao antigo. E aí, Cryon nos traz uma clareza com relação às velhas almas. Ele chama pelas velhas almas para que essas velhas almas que somos nós possam despertar e cumprir o propósito que firmaram antes de vir ao planeta. São essas velhas almas que vão fazer este primeiro movimento transacional do planeta, modificando as estruturas antigas. São essas velhas almas que vão acessar os seus espaços de sabedoria interna para fazer o caminhar em direção à nova Terra. Mas ele nos diz também: deixem o passado, deixem a velha energia para viverem na nova energia. Imagina que essa consciência linda trabalha nessa grade magnética fabulosa deste planeta. Nos permite receber influxos magnéticos de altíssima frequência. E a gente não quer fazer a nossa parte. A gente quer achar o pacote todo pronto. A gente quer ascender sem soltar o passado. Isso não vai acontecer. Então, as raças estelares estão aí, trazendo ativações dos nossos códigos, para que a gente faça as liberações. O que é liberação? De toda essa densidade que a gente acumulou. Hoje a gente acha que a gente viveu essas histórias todas, né, essas experiências todas, e os nossos campos estão limpos e radiantes. Ainda não. Tem muita densidade ainda. Que a gente foi acumulando, a gente ficou com um bocado de casquinha, né, de camada. E agora a gente está tirando. E eles vêm nos ativando, nos permitindo fazer essas ativações para que a gente retire essas camadas. Libere. À medida em que eu vou liberando essas camadas, o que é que acontece comigo? Eu me alinho
ao meu eu superior. Eu me alinho à minha consciência. Com isso, eu tenho o quê? Eu tenho clareza. Eu acesso um discernimento. Nós temos discernimento. A gente entra no fluxo. A gente começa a acessar da nossa sabedoria do ser. Então, essas raças todas estão trabalhando em prol da humanidade para que a gente viva a experiência de sermos quem somos. Então, a gente faz as liberações, a gente faz os alinhamentos, a gente faz as ativações dos nossos códigos, porque os códigos estão todos em nós. A gente faz as atualizações do nosso DNA. A gente ativa os nossos códigos estelares, as nossas memórias cósmicas. Esse é um trabalho maravilhoso. Mas o de mais lindo que essas raças todas nos trazem é a permissão de termos o livre-arbítrio, de sermos quem somos, de vivermos as experiências que escolhemos. Entendem? Ninguém nos força a dar o próximo passo. A gente é que escolhe dar o próximo passo. E eles estão ali como nossos ancestrais, né? Com todo o amor, com toda a confiança, nos permitindo fazer essa caminhada e cumprirmos com o nosso propósito. E é por isso que a gente chega aqui e diz assim: eu não sei o que aconteceu. Eu só sei que eu estou buscando e eu ainda não sei o que é. Outro dia eu fiz uma live aqui, acho que foi numa terça-feira mesmo, no Comando da Luz, falando sobre os buscadores da luz, né? Que é aquele momento em que a gente começa a buscar e a gente não sabe ainda o que é que a gente está buscando. Lá pelas tantas a gente descobre que a gente está buscando a luz, que a gente está buscando o caminho. Mas a gente começa sempre num processo sem ter muita noção, porque a nossa consciência ainda está muito embotada e a gente não reconhece o caminho. Eu me lembro que em 1984, 85, por aí. Maria Helena, minha filha, estava com 1 ano e meio, mais ou menos. Ela começou a ter crises de convulsão, né? E nesse momento eu estava numa grande insatisfação na minha vida, num momento de muita dúvida, de muita dificuldade em me entregar, em me encontrar. E ali eu estava num momento de buscadora, porque eu comecei a buscar em religiões quais me trariam as respostas para o que eu estava buscando naquele momento. Eu precisava muito de um colo, eu precisava muito de encontrar um direcionamento. Eu estava num momento de profunda insatisfação. Hoje eu posso olhar para tudo isso, né, e ver o quanto todas essas dificuldades, né, todos esses desafios que eu escolhi, me impulsionaram a essa busca de mim mesma, né? Me tiraram desse espaço de tá tudo bem. E eu sabia que não estava tudo bem, né? Porque era o meu ser gritando. E aí eu digo assim,
Ah, mas foi lá em 2019 que eu tive o meu despertar. Não, eu não tive o meu despertar lá em 2019, eu tive o meu despertar lá atrás, né? Entretanto, eu tive consciência desse despertar e da minha conexão com os seres das estrelas em 2019. Porque de lá até cá foi um processo de busca. Onde primeiro eu busquei tudo fora e depois eu comecei a buscar tudo dentro. E nesse processo de buscar tudo dentro, eu comecei a me conhecer. Mas eu me conhecer ainda no aspecto da personalidade, né, que me levou a expandir e perceber, né, que eu não sou só essa personalidade, que eu não sou esse personagem Beth, que eu sou muito mais do que isso. Muito mais do que isso. E um dia a ficha caiu, né? Para os mais novos, perguntem para os seus pais ou para os seus avós o que é a ficha caiu, que eles vão lhe explicar, porque esse é um termo mais antigo. E aí, as fichas vão caindo gradativamente e a gente vai se reconhecendo. Até quando a gente se reconhece absolutamente luz. Aí vocês vão dizer assim, ah, mas agora que você já fez esse caminho, esse processo todo, você já se reconheceu luz, você está vivendo no nirvana? Não estou vivendo no nirvana. A minha vida ainda parece em desafios, porque eu ainda estou criando, eu estou aprendendo a criar, eu estou aprendendo a manifestar, eu estou aprendendo a modificar a manifestação que eu fazia inconsciente para uma manifestação consciente. E vou lhes dizer, eu já faço muitas manifestações conscientes. Muitas. Mas cada dia eu vou burilando mais isso. Gente, é preciso a gente investir em nós. Investir em nós significa a gente ter qualidade de sono. O que eu faço antes de dormir? Para onde eu me direciono na hora que eu vou sair para uma projeção, né? Quando eu vou viver a minha multidimensionalidade, o meu corpo vai estar adormecido, repousando, restaurando-se. Como eu me deito? Com quem eu me deito? Com que tipo de energia eu intenciono me deitar? Entendem? E quando eu acordo, o que é que eu faço? Quais os meus primeiros pensamentos? As minhas primeiras dificuldades? Os meus primeiros pensamentos do dia são as minhas dificuldades? Eu vou pensar no que não está dando certo, entre aspas, né? Dentro das minhas expectativas. Então, assim, vamos nos observando todos os dias, todas as horas, principalmente nesses 2 momentos que são cruciais para a alma que habita esse corpo. Porque ali é que eu estou fazendo a conexão com as outras consciências, com outros campos eletromagnéticos. Porque todos somos campos eletromagnéticos, todos somos energia. Independente de estarmos em corpos físicos ou não físicos. Entendem? Então eu faço a conexão com aquela energia com a qual para a qual eu me dirijo. Eu me conecto com aquilo que o meu pensamento está emitindo. Eu me conecto com a emoção que eu estou sentindo. E ali eu estou fazendo o quê? Emitindo sinais, 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 sinais. Ah, mas se os meus sinais estiverem muito densos, os meus irmãos estelares não vão me ajudar? Vão sim, eles estão ali o tempo inteiro.
mas a gente não absorve das frequências que estão sendo emitidas. Porque o meu campo estará bloqueado para receber dessas emanações. Ah, mas Mãe Maria está o tempo inteiro com a gente, coloca a gente no colo. Tá, mas se você não quiser deitar no colo de Mãe Maria, ela vai estar lá emanando a luzinha para você, o amorzinho, né? Lhe envolvendo. E você não está absorvendo o que poderia daquela energia, daquela frequência. Se você não se abrir, se você não se permitir, se você passar o seu dia inteiro se queixando, se lastimando, se culpando ou culpando os outros ou criticando, quebrando, cortando essa ligação de luz que pode ser fortalecida a cada instante, a cada pensamento emitido, a cada emoção vivida e experienciada. E nós somos contribuição para o todo, o tempo inteiro. Não é de fora para dentro. Entendem? Fora, todo o contexto está colaborando. Todo o contexto. Tudo está acontecendo para que a gente desperte, para que a gente dê os próximos passos. E por que tantos não estão despertando? Se está tudo propício, tudo, está tudo aí. A grade magnética renovada, restaurada, emitindo pulsos. O Sol, com os flashes solares. Os alinhamentos dos planetas, os eclipses, as mudanças de estação, os portais que estão sendo abertos, escancarados. As raças cada vez mais sutilizadas que estão aqui neste planeta. E por que nem todos estão? Porque estão ligados em outra frequência. Ainda estão nos padrões e condicionamentos antigos. Ainda não estão olhando para a luz. Ah, mas é muito difícil. Isso é o que a gente mais ouve em todas as áreas da nossa vida, né? Quem não quer fazer arranja uma desculpa. E nós somos mestres em arranjar desculpas para não fazermos aquilo que é a nossa. Então, gente, vocês sabem, o meu trabalho é trazer reflexão para as pessoas. Conhecer mais e darmos mais um passo. Porque todo passo a passo. Simples assim. Busca fazer o grande salto quântico de uma única vez, sem fazermos os nossos processos internos. Aí ele não acontece. Aí, muitas vezes, para. Estaciona. E se nós dessemos um passo de cada vez? Dá um passo e reconhece o passo que você deu. Se parabeniza pelo passo que você adquiriu ali. E dá o próximo passo. E dá o próximo passo. Uma vez, eu tinha um colega
de trabalho. Ele exalava nicotina. Ele deixou de fumar. E ele veio conversar comigo e ele disse assim: "Quem é que me ensinou a deixar de fumar?" Eu disse assim: "Como foi que eu te ensinei?" Ele me disse assim: "Você me ensinou como deixar o cigarro." Aí eu fiquei muito feliz e fui para ele como para ele a deixar o cigarro, mas enfim, a vida das pessoas nas pequenas coisas, podem ser pequenas coisas. Um dia, amanhã, depois, e depois. A gente faz com a gente. Nós podemos ser de grande contribuição para nós mesmos, mas um passo após o outro. Um passo após o outro. Sem cobrança. Mas a gente reconhecendo todo esse processo que fizemos. Gratidão, meus amores. Amo vocês. E amanhã a gente está começando um lindo projeto, que foi ele que me incentivou no tema dessa live, que é o Recebendo das Raças Estelares. Vocês sabem que meus trabalhos são todos intuitivos e canalizados. Então, amanhã a gente começa o Recebendo das Raças Estelares com os Pleiadianos, onde nós teremos 3 sessões com os Pleiadianos, depois 3 sessões com os Arcturianos, 3 sessões com os Venusianos e 3 sessões com os Sirianos. Entre o módulo dos Venusianos e dos Sirianos, eu estarei no Egito, onde eu ficarei 10 dias. Então, quando eu voltar para o módulo dos Sirianos, eu terei retornado do Egito, com novas conexões com os meus fractais sirianos, né, que têm se tornado muito presentes nas minhas vidas. Os outros já estavam presentes há mais tempo, e os sirianos têm se apresentado muito ultimamente, assim como os dragões. Então, assim, vamos nos abrir para receber dessas raças todas estelares que estão aqui conosco. Vamos nos abrir para nos conectarmos todos os dias com o comando da luz, para sermos a luz que somos, para nos descobrirmos neste grande projeto da nova Terra, do novo humano que nós estamos construindo dia a dia nessa 5D. Amo vocês. O link do projeto está aqui na descrição deste vídeo. Se gostaram, compartilhem, curtam, se inscrevam no canal, ajudem para que esse material chegue a mais pessoas, porque a gente está num imenso projeto de construção e ancoramento da luz no planeta. Obrigada, meu amor. A garganta deu para fazer a live toda, tá vendo? Mas agora eu vou ficar com ela quietinha. Amo vocês, beijo no coração.